pretende ser presidente, se o senhor já disse que abre mão do voto de quem quer votar hoje no Lula, o senhor começou a nossa conversa aqui dizendo que não quer, que acha que vai perder os votos por causa de ser contra o fim da escala 6x1. Como é que o senhor acredita que vai ter voto suficiente para chegar no segundo turno e ser competitivo lá? De onde o senhor pretende tirar esses votos? É do candidato Flávio Bolsonaro? E também do Lula. Mas veja só, minha fala no debate, vou ser bem preciso sobre ela. Eu disse que tirando as pessoas que estão nas bolsas e auxílios, eu não quero o voto do eleitor do Lula. De que eleitor eu tô falando? Do eleitor ideológico do Lula. Do eleitor que está convencido, um eleitor de classe média que está convencido hoje que o Lula, hoje, foi o exemplo que eu dei, que o pessoal hoje, ali faltando 40 e poucos dias para eleição, que o Lula está fazendo um grande governo. É uma provocação esse eleitor. Então, sim, esse eleitor, não apenas eu não quero, como eu não vou ter o voto dele de qualquer forma. Não se perde o que nunca se tem. Né? Então, eu não posso falar, poxa, passou uma Ferrari ali na frente, ai meu Deus do céu, podia ser minha. Não, ela nunca seria minha, aquela Ferrari. Então, eu não se perde o que não vai se ter. Eu tenho que ir para o segundo turno, e eu tenho que ir com coisa de 28%, 30% dos votos, pelo menos. Veja, uma parte da população brasileira que tem que votar em mim no primeiro turno. Depois eu tenho que fazer 50% mais um para derrotar o Lula no segundo. E saber o que você não terá faz parte do processo democrático. Eu acho que uma inovação no discurso que a gente está tendo é justamente entender que o outro existe. É uma relação de alteridade. O outro existe. A pessoa que pensa diferente de mim existe, ela não vai votar em mim. Então, você vai buscar nos eleitores do Flávio Bolsonaro. Não só, Malu. Os eleitores do Flávio Bolsonaro. Porque não são só os indecisos que vão dar a você uma possibilidade de ir para o segundo turno. Não tem indeciso suficiente para fazer você ganhar. Eu vou dar um exemplo. Os filhos dos eleitores do Lula no Nordeste são completamente passíveis de serem buscados. Eu rodei o Nordeste muito em cima disso, muito para conversar com essas pessoas. Tanto que há uma fadiga de material no lulismo no Nordeste, as pesquisas na Bahia, por exemplo, demonstram isso, e essa fadiga de material nos traz o quê? Que se não fosse o Flávio Bolsonaro o candidato da direita, qualquer um, e assim, eu sou desconhecido, mas agora, depois de ontem, depois do debate, meu desconhecimento vai caindo e eu já vou vencer o Lula no segundo turno na maior parte das pesquisas, é uma questão de tempo. Isso já acontece com o Caiado, isso só não acontece com o Flávio. O Lula apresenta uma fadiga de material muito grande no Nordeste também. Então, naturalmente, eu posso falar assim, é só tirar os votos do Flávio que eu preciso no turno. No papel, grosso modo, sim, mas não só. E o contrário, se for só Lula e Bolsonaro e você não conseguir passar, você apoia o Flávio? Malu, eu não trabalho com a hipótese de derrota. Eu não posso. Aí é uma questão de ser as líder. pesquisas mostram que você queria falar sobre o espírito do tempo, voltar. Foi um Zeitgeist. O tempo que o senhor Mas a minha resposta é essa. usou. Kim Kataguiri, seu único parlamentar do Missão, ele se opôs ao PL da misoginia, alegando que é um tipo penal, esse de aversão às mulheres, é um tipo penal muito difícil de definir. A aversão às mulheres, no seu limite, leva ao feminicídio, que é um crime que só cresce no país. O senhor compartilha da opinião e do voto do seu parlamentar sobre o PL da misoginia? Compartilho, naturalmente. Porque o espírito do tempo, ótima descrição que você colocou, o espírito do tempo do legislador brasileiro hoje é o da censura. É o da censura, é o de não focar na resolução de temas concretos e de fazer demonstração pública de virtude sobre assuntos abstratos para poder angariar voto. Mas não são abstratos. A aversão às mulheres, no limite, leva a que elas sejam mortas. Não, você está fazendo uma interpretação... Não, assim, a interpretação é extensiva, porque acho que a relatora, que é a Tabata Amaral, ela estava falando que meninos que chamam outros meninos de Betinha estão apresentando um comportamento misógino, logo... Não, aí também você está puxando para o outro lado. Mas eu estou puxando porque é ridículo nesse ponto. Eu estou falando da relatora ou da proponente do projeto. Mas o que a gente está dizendo é que quando o cara tem essa aversão à mulher, ele tende a achar que a mulher não tem direito, que a mulher não pode ter independência. Quantos casos a gente vê isso em casos de mulheres que são mortas ou agredidas pelo seu companheiro? É o cara achar que ela não pode sair de casa, que ela não pode ter um emprego, que ela não pode ter salário, que o aluguel da casa não é dela. Essas coisas que você deve ter visto nas suas viagens. Não só vi nas viagens, eu tenho isso na minha família. Minha irmã sofreu isso. Pois minha irmã, se não fosse salva e viesse pro Brasil, ela talvez teria morrido na França com um cara que era completamente abusivo. E ele era um cara de esquerda, tá? Porque a violência, a violência de gênero, ela também é sutil no seu discurso. A Amanda Vettorazzo, que é a minha vereadora em São Paulo, ela teve a sua casa invadida, fizeram montagens dela pelada,
Fizeram todo Agora, tipo de o ataque, senhor- deixa eu te falar, eram feministas, ativistas feministas, homens feministas dos mais... O senhor assim, fala esse discurso... o senhor fala, o esse- seu, é o seu que partido assim, só tem 7% de filiadas mulheres. O senhor fala que é porque as mulheres temem se filiar à missão e serem alvo sim, de... Só que o partido que, na verdade, mais sofreu com isso é um partido de esquerda cuja aversão, que foi o PSOL, levou à morte de uma vereadora. e... Foi, E o que, que foi tem a ver? PSOL. Mas o que eu que tô tem a ver? dizendo é que O caso concreto do PSOL é o senhor diferente não do acha meu. que essa dificuldade das mulheres se filiarem à missão é por posições como Não, essa? Por não. posições, por achar que Não. na escola você não educa a Não. criança que mais Mas tarde você vai pode respeitar educar o na direito escola. Não, das pera, mulheres? mas eu não tô falando isso. É isso que eu estou Você... dizendo. Não, Que a Tabata Amaral, ao explicar que na não. escola as crianças não podem chamar Não foi isso que o eu outro falei. de Betinha, Não o senhor pode. está dizendo que Então você não acha é que por uma... aí. Você sabe o que é um betinha? É o alfa e o beta. Sim, então o menino que brinca com o outro na escola, que o outro joga futebol mal, ou que o outro é o garoto que ele tá zoando, ele chamou de... É uma brincadeira de crianças. Meninos brincam, meninos têm hierarquia. Nunca que esse tipo de coisa tem que ser alvo de uma política estatal de interferência em Não, mas brincadeiras eu de acho que criança. a questão em relação a vocês é diferente. Lógico que é diferente, porque não é isso, não é sobre isso. Não. O PL da misoginia, é que agora misturou os assuntos. O PL da misoginia, ela permite uma interpretação extensiva sobre qualquer tema que pode ser considerado misógino, que vira um crime imprescritível. O feminicídio não é O agressor imprescritível. de mulheres, ele não brota. Ele Entendi. vem E aí o vem agressor da de ele mulher, não quando for brota. punido, o crime dele prescreve, mas uma pessoa que pode ser considerada como autora de uma piada, o crime dele não prescreve. Que país doente? Na hora de punir, a gente é mais brando. Porque o lance não é resolver o assunto. Inclusive, os Então, o senhor acha parlamentares... que Eu acho que a violência... do poder da Não, educação eu creio, para não. para- Eu creio na educação. Eu não creio é na perseguição. O que eu creio é não criar um tema que é sensível e importante como um porrete para você ficar censurando qualquer um que você discorde. É isso. O que eu não creio é criar uma sociedade de controle. Eu não quero uma Ah, sociedade de mas é controle. liderança. As Uma coisa é escolas- Quais são educação. os instrumentos, então? A educação... Quais são os instrumentos que você, como candidato, entende que são possíveis de serem implantados para combater esse tipo de cenário que nós estamos assistindo hoje, com quantas mulheres sendo agredidas a todo momento, coisas escandalosas que nós estamos assistindo? Educação na escola é um ótimo exemplo. O que eu tô falando é censura pura e simples, com argumentos vazios e abstratos e punições muito pesadas, não é a resposta, porque elas permitem perseguição. É isso que nós não podemos ter. Perseguição vazia num regime brasileiro, que é um regime muito novo, que está sendo criado, em que cortes e juízes começam a determinar por interpretações, por vezes ideológicas e persecutórias, quem é alvo e quem não é. É isso, nós temos que ver um país objetivo, em que uma pessoa que adota um comportamento violento tem que ser muito punido, em que... Não, mas existe uma questão... Deixa eu falar uma coisa antes de terminar. Se eu não consigo responder... Não, mas você está respondendo, respondendo. Mas não, como Você já assim? Mas passou a resposta. o ponto é, eu acredito em políticas educacionais na escola. Exemplo educacional na escola, poderosíssimo. O que eu não acredito é em censura e perseguição mas em rede social. Ponto. Deixa eu falar uma